Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Quero aqui, em rápidas palavras, neste pequeno depoimento, falar um pouco do ministério que realizei frente à Igreja Metodista Wesleyana em Vila Nive, como pastor daquela igreja. Hoje, Deus tem nos dado a graça de estarmos no episcopado, à frente da 6ª região eclesiástica, e para mim tem sido um privilégio muito grande e me sinto honrado em ser lembrado para dizer em poucas palavras como foi o meu tempo aí na igreja de Vila Nive. Nós chegamos em Vila Nive em 1991, fui pastor em Santana do Livramento por 6 anos e meio. Cheguei com a minha família, minha esposa Márcia, meu filho Israel, o Gessé e o Roberto Esteves, recém-nascido. E, aliás, já estava com 1 ano de idade, ainda bem criança. E pude então assumir a igreja de Vila Nive, uma grande responsabilidade, dado o fato de ser novo e de estar já vivendo no interior do país durante tanto tempo, e agora chegava numa grande cidade para assumir uma das maiores igrejas da nossa denominação. Mas os 20 anos que passamos aí em Vila Nive, eu posso resumi-los e dizer que foram anos vitoriosos. Anos em que nós alcançamos resultados extraordinários. Assumi a igreja com 300 membros e deixei a igreja com as congregações, 1.500 membros aí aproximadamente. A igreja formou congregações, gerou congregações que algumas delas chegaram a se emancipar, se tornaram igrejas e até distritos se formaram a partir deste epicentro chamado Igreja Metodista Wesleyana de Vila Nive. Uma igreja com grande potencial, ainda é uma igreja muito abençoada, que tem muito a dar para o reino de Deus. Mas a minha trajetória foi uma trajetória muito abençoada pelo Senhor. E esse êxito, se eu posso dizer assim, eu devo a que eu chamo de 5 fatores importantes. O primeiro fator que determinou que pudéssemos ter um ministério profícuo aí na igreja de Vila Nive foi a capacidade que Deus me deu. Isso veio de Deus, essa condição, essa graça veio do Senhor, de mobilizar a igreja, de colocar a igreja em ação. Eu usava a metáfora de que a igreja era um corpo e que tudo neste corpo tinha que funcionar. Cada parte tinha alguma coisa para dar. E com esta palavra eu conseguia regimentar um exército de homens e mulheres corajosos, determinados para trabalhar, se dedicar incansavelmente à obra do Senhor. Essas pessoas deixaram uma marca muito grande no meu ministério, devido ao espírito de compromisso e dedicação que elas tiveram. Então isso foi um fator decisivo para o crescimento da igreja, para o êxito do nosso ministério aí na igreja de Vila Nive. O segundo fator decisivo fora a formação dos ministérios. Deus me deu esta visão, ela era completamente nova para algumas denominações, inclusive para a nossa denominação. Fomos aí em Vila Nive os pioneiros no trabalho com os ministérios e formamos alguns ministérios. Dentre esses ministérios que foram decisivos para dinamizar o crescimento da igreja, eu posso mencionar o Ministério de Assistência Espiritual, que era responsável por cuidar dos membros da igreja, auxiliar o pastor,
nas visitas aos membros, visitas em casa, nos hospitais, enfim, no aconselhamento, e sempre tinha um presbítero ou um pastor capacitado à frente desse ministério. Um ministério muito abençoador, e ainda o é. O segundo ministério importante na vida da igreja foi o Ministério de Educação Cristã. Minha esposa teve a oportunidade de estar à frente deste ministério durante muitos anos, substituindo a irmã Eunice Lapim, que foi também assim, uma gigante à frente do Ministério de Educação Cristã. Minha esposa, com amor, com dedicação, assumiu o Ministério de Educação Cristã e imprimiu nele um ritmo que deixou resultados fantásticos. O Ministério de Educação Cristã formou um grupo de teatro chamado Impactos, que contribuiu muito para o crescimento da igreja no trabalho, principalmente do evangelismo. Mas o Ministério de Educação Cristã trabalhou na formação de professores, de líderes. Nós tínhamos uma escola dominical excelente. O trabalho com as crianças, o cultinho infantil era de alto nível, pessoas altamente capacitadas. Nós tínhamos também as nossas escolas bíblicas de férias, que chegava a algumas vezes a 1000 participantes, 1000 crianças presentes aí na igreja. Era algo assim fantástico, algo extraordinário. O Ministério de Educação Cristã revolucionou a igreja na área do ensino. Nós deixamos aí na igreja de Vila Nilva um corpo docente altamente preparado, com um currículo pronto, currículo que já era utilizado para atender à demanda da educação cristã da igreja. E, além disso, nós temos os pequenos grupos de estudo bíblico, já uma visão prévia do que hoje temos, o GECEL, né? Naquela época nós tínhamos os pequenos grupos. E um outro ministério, o Ministério de Evangelismo, um evangelismo fantástico, porque era um evangelismo agressivo, ia para a rua, para os sinais, para as praças, os semáforos, né, as praças, para evangelizar, fazíamos caminhadas, e era assim uma coisa fantástica, os irmãos do evangelismo. No evangelismo nós tínhamos o Pegadas, né, um grupo de pantomima que era assim extraordinário, mas que grupo extraordinário, que uma capacidade incrível para poder passar uma mensagem, mesmo sem palavras. E o grupo Filho da Promessa, que era um grupo de samba, eita, esse pessoal botava para quebrar, ia para a rua e a gente tinha tudo, tinha equipamento, parava o trânsito, tinha equipamento de som próprio para isso. Na época era uma revolução, hoje não é mais novidade, mas a gente ia para a feira, fazia um trabalho de frente, não tinha moleza, e o pastor ia junto. Não tinha esse negócio de ficar no gabinete, não. Tinha que participar mesmo. E eu louvo a Deus porque a igreja foi uma escola para mim, onde eu pude participar junto com os meus pastores, que me ajudavam, me auxiliavam. E um outro ministério, o Ministério de Recepção. Esse ministério fantástico, que recebia as pessoas, registrava, e a gente então dava assistência visitando com o grupo de visitação, e a gente chegava junto, não dava moleza, era marcação em cima. Então esse segundo fator, a formação de ministérios, foi decisivo para o êxito do nosso ministério em Vila Nilva durante 20 anos, graças a Deus. Um terceiro, a ênfase a missões e a evangelização. Eu fui secretário de missões durante praticamente o tempo todo que fui pastor em Vila Nilva. Deixava a igreja, viajava, e a igreja ia sozinha, caminhava sozinha. E a igreja me dava todo o suporte e sustentava missões. Era a igreja que mais contribuía com missões. Doava o seu pastor e doava financeiramente. A maior oferta da denominação sempre foi a oferta da Igreja Metodista Wesleyana em Vila Nilva, durante o meu pastoreio. Eu posso testificar isso. E o meu envolvimento com missões
alavancou a obra demais, porque Deus é extraordinário. Deus abençoou a igreja missionária. E a igreja de Vila Nive participou da fundação da igreja em Moçambique, em várias partes da Europa, em várias partes da América do Sul. Caravanas saíam aí de Vila Nive para ir comigo para a Argentina, Paraguai, cavucar o chão com enxada, picareta. Vários irmãos que ainda estão vivos estão aí. Irmão Geraldo Riso é testemunho disso, do nosso trabalho, de como essa igreja se mobilizava para cruzar a fronteira várias vezes comigo para evangelizar e dar suporte ao campo missionário. Então esse foi um fator decisivo. O quarto fator foi a oração. Nós temos um grupo de oração aí, liderado pelas irmãs de intercessão, todas as manhãs. Chovesse, fizesse sol, acontecesse o que acontecesse, esse grupo está aí em oração. Esse grupo orava muito. E o Ministério de Intercessão orava de manhã, orava à noite, íamos para os montes, fazer caminhadas de oração. Ministério de Intercessão foi uma bênção, e os líderes, todos que passaram por ali. E, por último, um outro fator decisivo foi a cumplicidade da minha família no meu ministério. Somou muito. Minha família chegou junto, minha esposa, meus filhos, participando ativamente, sem abafar, sem tomar lugar e o espaço dos outros. Uma participação equilibrada, né, como o sal, que não aparece, mas deixa a sua marca. Essa é a marca da minha família aí na igreja. Todos os meus filhos contribuíram, e principalmente a minha esposa. Eu louvo a Deus por isso. E louvo a Deus pelos pastores que estiveram ao meu lado, os presbíteros, diaconisas, todos os obreiros aí da igreja. Olha, 20 anos de bênção, mais de 1.500 almas agregadas ao corpo de Cristo aí nesta igreja, uma propriedade fantástica. Deus nos deu condições de comprar esse terreno aí nos fundos, na época uma exorbitância, mas Deus nos capacitou a isso. Compramos, pagamos, deixei o terreno pago e ainda dinheiro para começar a construção, e ainda alugamos ali o espaço wesleyano na época para trabalhar a fraternidade, a comunhão da igreja. Aquele lugar foi palco de momentos maravilhosos, marcantes, emocionantes. Eu fico emocionado em falar disso, mas eu louvo a Deus pelo tempo que passei aí com vocês, por todos os irmãos e irmãs que me ajudaram. Alguns já estão na glória com o Senhor, pastores, obreiros, que olha como foram importantes no crescimento dessa igreja. A igreja de Vila Nive é uma bênção, e é uma bênção falar desta igreja. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando o seu povo aí, em nome de Jesus. Amém.